Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro, sou médico psiquiatra, criador do canal Saúde Mental no Cinema, né? A gente está seguindo então nesse módulo assim que eu chamei de psicoterapias, mas para organizar mesmo os temas, né? A ideia é trazer assim, informações daquilo que a gente tem, que a gente utiliza, vamos dizer assim, na nossa prática clínica para tentar ajudar alguém, né? Alguma coisa que a gente não precisa de uma medicação, vamos colocar assim, né? É todo aquele apoio que a gente dá para alguém que não utiliza o recurso químico, vamos colocar assim, né? A gente já abordou então psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental e hoje a gente vai entrar num tema que eu acho assim bem complexo, né? Que é a fenomenologia e o existencialismo, né? Assim, esse tema é um tema amplo que entra até dentro da filosofia, né? Assim, enfim. E eu acho que esse filme retrata muito bem, assim, né? O show de Truman, o show da vida, né? Tem muita coisa para a gente abordar, assim, né? Então o tema é muito amplo, a gente vai tentar tirar aquilo que é mais essencial, assim, pensando na ideia do nosso canal, que é levar informações, né? Utilizando filmes, para às vezes aquela pessoa que nunca teve contato com essa área e nem sabe que existe, né? É interessante porque até outros filmes poderiam também ser trazidos, né? Mas eu achei que esse é mais marcante, né? E hoje, né, a convidada é a Tamires, ela é psicóloga, ela está fazendo até uma pós-graduação, ela fez residência, né, de psiquiatria lá do pessoal da MUT, né, a nossa residência ela é integrada lá no Hospital de Lomberes, né, então os psiquiatras e os profissionais que a gente chama de MUT, né, que é enfermeiro, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, a gente faz junto. E a Tamires, a gente passou praticamente 2 anos, né, Tamires, juntos lá no Sersan Pampulha, a gente rodou nos outros Sersans também. E ela tem essa linha, né? Essa linha bem bacana, assim. Fala um pouquinho então de você, Tamires, pra gente começar. Vamos lá, então. Primeiro, agradeço muito o convite. Fiquei feliz com a proposta, porque são duas coisas que eu gosto muito, né? Saúde mental. Três coisas, né? Saúde mental, psicologia e cinema. Acho que é um casamento que funciona muito bem. Então, eu me formei em psicologia, lá em Montes Claros. E aí depois fui para BH fazer a residência. Foi o tempo que eu tive um contato mais próximo, né? Com o campo bem amplo, que é da saúde mental lá em BH. Como o Leandro disse, foi lá que a gente se conheceu, passamos um tempo no estágio do Seisan juntos, né? E depois eu comecei fazendo uma pós-graduação na UFMG, que é justamente nessa linha da abordagem existencial, da fenomenologia, e é a abordagem que eu me identifico já desde a época da faculdade, e aí eu estou me dedicando a essa formação agora. No momento eu estou quase concluindo, estou trabalhando como psicóloga clínica e é um pouco disso. Uhum. Então, obrigado, Tamires, pela presença. Depois você divulga, você está fazendo atendimento online, depois nós vamos deixar o contato para quem quiser, né? Conhecer seu trabalho, enfim, né? Vamos começar então a falar sobre o filme, né? Eu acho que até o nome, né? Truman, o som, né? Para quem, igual a Isso. gente estava conversando, né? Falar a língua inglesa, né? O filme foi escrito, né? Na língua inglesa, então eu acho que esse nome não foi à toa, né? Truman É, significaria homem verdadeiro, true, verdade, né? Verdadeiro e man é homem, né? E a escolha do isso. próprio Jim Carrey também eu achei que foi bem bacana, assim, né? Que ele consegue mesclar a comédia. A gente sempre lembra dele de filmes de comédia, enfim, né? Isso. Você pensa a Eu mesma também coisa? acho. Sim, também acho que a escolha desse nome do personagem não foi à toa, porque no cinema também né, as coisas não são à toa, né? Elas estão ali para passar algum tipo de mensagem.
Eu não tenho certeza se o Show da Vida faz inclusive parte do título em inglês, mas se for só parte da tradução em português, acho que foi uma tradução feliz também. Não costumo gostar muito de traduções dos Uhum, filmes, não. Mas dessa vez acho que eles acertaram, porque é isso, né? Um show ali de um homem verdadeiro, um show da vida mesmo, que uhum, do filme, né? De trazer essas coisas que a gente vai percebendo que são comuns à vida humana. E também acho que essa escolha do Jim Carrey traz um pouco disso, assim, de ter essa imagem de uma pessoa sempre atrelada a um humor, mas que também é uma pessoa verdadeira. E, se não me engano, inclusive, eles trouxeram isso justamente para dar uma certa leveza, né? Porque, como você falou no início, quando a gente vai analisar essas profundezas humanas, às vezes acaba um pouco ficando uma coisa complexa, densa, e aí esse perfil dele mais humorístico traz uma leveza, deixa o filme mais palatável, digamos assim, né? uhum. E é legal até por isso que ele fica mais acessível, a gente consegue refletir e ao mesmo tempo se divertir um pouco. Sim. É, o começo do filme é interessante, que passa, né, o diretor, né, que é o criador, né, enfim, o nome até é interessante, depois a gente vai analisar, a esposa, né, falando, e o melhor amigo, né, que a gente vai abordar esses dois personagens com mais, né, mais profundidade, mais. Aí eu coloquei já alguma definição já para o pessoal já, né, sabendo do que se trata, né, a fenomenologia. Então tá lá, né, facilitar um autoconhecimento e uma autonomia psicológica suficiente para que ele possa assumir livremente a sua existência, né? Que já contrapõe com a fala deles, né? Assim, tem um diretor na vida de alguém, uma esposa ali que a gente vai ver que é, né, ela meio que foi forçada ali a aparecer, né, foi empurrada lá no, tem uma parte que os dois se, né, o Truman e ela se conhecem, foi uma coisa bem forçada, né, e esse amigo que é o que sempre aparece nas crises ali, né, também forçado, ele, né, assim, eu acho que dificilmente se ele fosse um ator, se ele não fosse um ator, ele apareceria tal como ele aparece, né. Verdade. Aí traz pra gente um pouquinho dessa definição, ô Tamires, assim, né? O que é a fenomenologia, existencialismo, né? Só pra gente. Eu vou contar um pouquinho de história, assim, porque eu acho que acaba deixando claro, inclusive, essa contraposição, né, dessa abordagem para as outras, inclusive, que você já trouxe, né, nos outros vídeos. Pegando de uma forma bem geral, essa abordagem que utiliza a fenomenologia na psicologia é chamada de terceira força. Vem justamente para contrapor o que era proposto pelo behaviorismo e pela psicanálise, que na época que foi desenvolvida eram as grandes, elas estavam construindo, né, eram as duas grandes vertentes aí, e essas vertentes, inclusive, continuam sendo, né, até hoje, forças muito grandes. Né? O behaviorismo depois foi dar a raiz da psicologia comportamental, influenciou a cognitiva, e hoje em dia temos a TCC, né, cognitivo comportamental, que é uma das mais conhecidas, e a psicanálise também segue sendo uma grande força, não só na psicologia, mas também como em si mesma, digamos assim, né? E aí, a fenomenologia e o existencialismo por si só já abarcam uma série de propostas dentro da psicologia, mas eles são anteriores à psicologia, né? A fenomenologia ela foi uma proposta do Russell de ser um método científico que pudesse ser usado nas ciências como um todo, não só na psicologia. Então, ele teve toda uma história, teve toda uma teoria formada, inclusive de concepção humana, de concepção da ciência, e uma ciência, inclusive, que questionava esse método que vinha sendo desenvolvido, que valorizava muito o objetivismo, é, um método científico que pregava uma certa neutralidade do pesquisador, digamos assim. E aí Russell foi mais ou menos nessa linha e foi desenvolvendo esse método dele. Para isso, o existencialismo também se desenvolvia. E aí o existencialismo é uma filosofia, né, que surge ali
tem suas principais raízes na Europa, depois das grandes guerras, né? Não é à toa, inclusive, os principais temas do existencialismo. Também para questionar a visão de ser humano que vinha sendo desenvolvida, inclusive dentro da filosofia, porque se a gente, inclusive, lembra dessa filosofia que a gente vê lá na escola e tudo mais, os filósofos antes pensavam numa concepção de homem, de realidade, às vezes muito no campo das ideias, né? Será que a gente existe mesmo? Será que as coisas são só ideias da nossa cabeça? E o existencialismo vem para trazer uma existência humana, especificamente mais concreta mesmo, né? Eles falam, não, existimos, e é inclusive a partir disso que a gente tem que pensar o ser humano. E vem trazendo esses questionamentos e compreensão do ser humano, como eu disse, com muito reflexo das grandes guerras, né? Que vai aparecer muito questão do sofrimento, do contato com a morte, com a angústia. E aí o que acontece? Fenomenologia estava lá se desenvolvendo, o existencialismo também. Os autores começaram a perceber que essa concepção de ser humano, de contato humano, tinham raízes parecidas. E aí a psicologia também, né, era uma terceira coisa que vinha se desenvolvendo enquanto ciência, lá nos laboratórios, enfim, nessas duas grandes forças que a gente falou. E aí o que os autores perceberam? Que fenomenologia e existencialismo conversavam muito bem, o existencialismo com sua teoria e a fenomenologia enquanto método. E aí pensaram então nessa necessidade da psicologia de um trabalho mais compreensivo, né, que estivesse mais próximo da existência humana. E aí eles lançaram mão então dessas duas fontes, digamos assim, para criar essa nova abordagem na psicologia, né? Então, dentro, né, até nesse processo, né, do desenvolvimento da fenomenologia, do existencialismo, dos estudiosos da psicologia, quando isso se reúne, são diversas pessoas envolvidas, diversos autores, alguns dão mais ênfase em alguns tipos de temas específicos, né? E aí, em resumo, pegando de uma forma mais abrangente assim, é nesse encontro de teorias e de pensadores dessa época com esses questionamentos é que a gente percebe, então, o desenvolvimento dessa terceira força na psicologia, que abarca humanismo, existencialismo, que também vão ter divergências, né? Mas que, de uma forma geral, por utilizarem, né, desse método da fenomenologia e terem o existencialismo como uma filosofia de inspiração, a gente consegue ter temas e modos de compreensão parecidos. E aí é um pouquinho que eu vou tentar fazer aqui hoje, né? Não significa que eu vou dar conta de falar sobre tudo, porque é muita gente, tem inclusive algumas concepções que divergem um pouco umas das outras, mas que tem temas que a gente pode dizer que são gerais para essas abordagens humanistas, existenciais, fenomenológicas, que a gente nota no filme, e aí eu vou trazer um pouquinho disso, até porque eu acho que fica mais fácil de perceber essa diferença em relação às outras teorias. Bacana. É isso. Então, ao longo, né, que a gente for debatendo, a gente vai colocando, né, algumas teorias, alguns princípios, a gente vai abordando para tentar tornar mais palatável assim, esse assunto que é realmente complexo, né? Assim, eu acho que é uma área que aquela pessoa que busca uma fórmula mágica não é aqui que vai encontrar, né? A gente quer a plenitude da pessoa, né? Um ser humano é tão complexo, a gente pode reduzir a algo simples, né? Assim. Isso. Aí aqui a gente já coloca mais alguma teoria, né? O que caracteriza então a existência individual, né? É o ser que se escolhe a si mesmo, com autenticidade, construindo assim o seu destino, num processo dinâmico de vir a ser, ou seja, está se criando, né? O indivíduo é um ser consciente, capaz de fazer escolhas livres e intencionais, isto é, escolhas às quais resulta o sentido da sua existência. E a combinação de realidades, capacidades e possibilidades e potencialidades, né? Então é meio que uma definição bem bacana, assim, né? Isso. E que vai ser um pouco do resumo, né, da forma como a gente entende o ser humano nessas abordagens, porque aí fazendo sempre esse paralelo, né, já que a proposta era ser uma terceira alternativa, o que a gente vinha vendo de concepção era um sujeito inconsciente,
fazia as escolhas inconscientemente, ou através de um comportamento moldado pelo ambiente, que aí você pode moldar extinguindo, reforçando algum comportamento. E aí vem essa concepção, né, de um sujeito consciente, que é dono da sua própria vida, ele tem como fazer escolhas diferentes uns dos outros, não se encaixa em estruturas que valem para todo mundo. Uhum, É um pouco do resumo disso, né? uhum. E é o que começa a acontecer, eu acho, esse questionamento, né, de algo que foi meio que forçado, né, na vida do Truman, é quando cai aquele é uma lâmpada, né, um refletor, né, ele toma um susto, né, e pega aquilo, tem umas coisas escritas, ele não entende muito bem. É algo que saiu daquela rotina dele, né? Que é acordar, trocar de roupa, aí vem o cachorro com aquele senhor com um balde e uma câmera gigante lá, né? Isso. Dentro daquele balde de lixo, parece. E o cachorro pula e ele tem medo desse cachorro. É, Uhum. que talvez fala aquela coisa que você falou daqueles pensadores antigos, né? Aquele behaviorismo, né? Que está meio que sendo moldado dia após dia, aquilo, né? Aquela rotina. É uma rotina. E, É, e, ele e se sobre o medo, aparece. né? Porque a gente vai ver que, né? Assim, é o medo mesmo, né? É algo que incomoda, né? É o medo de água, é o medo de cachorro. Então todo dia há aquele reforço, né? Isso. A gente vê ele no início como uma pessoa quase que automática mesmo, assim, seguindo aquele dia a dia em comum, né? Uma coisa da repetição, é uma coisa bem. Você vê que às vezes parece até meio forçado, assim, um sorriso muito forçado, ele cumprimenta os vizinhos sempre da mesma forma, né? E aí tem isso que a gente chama da familiaridade com o mundo, e aí parece que cai esse refletor lá, parece que tem uma queda nessa familiaridade. E depois a gente vai até perceber que já tinha uma história anterior que ele Uhum, ficou com uma pulguinha atrás da orelha, mas que naquele momento a gente percebe que ele fica assim, mas estou aqui todo dia nessa rotina e me cai um refletor do nada aqui na minha uhum, frente, e aí parece que aquilo é um certo estalo para uma reflexão, né? uhum, Como você falou também, depois a gente consegue ver isso melhor, o pessoal do show coloca ele como um objeto e vai moldando esse comportamento dele, uhum, de fato, né? Que é um pouco do que a gente vê nessa perspectiva do existencialismo, da fenomenologia aplicada na psicologia, que a gente não ignora esse mundo, por exemplo, que vai, né, de alguma forma, vou usar a palavra moldando, no sentido de ir mostrando possibilidades específicas para a pessoa. A gente não ignora isso, né? Não é uhum, uma liberdade de projeto, você faz o que quiser, da onde que quiser, mas no sentido de a partir disso que você tem, você consegue ou não fazer alguns tipos de escolhas diferentes mesmo, de buscar saídas mais autênticas. E aí, durante o filme, a gente vai ver que é um pouco do uhum. processo do Truman, né? Sim. E aqui já entra um elemento que é muito prevalente no momento, né? Na época que a gente está vivendo, que é a ansiedade, né? Assim, ali ele ficou muito ansioso com aquela queda daquele refletor, ele olha, ele tem. E por mais que no filme eles tentem a- assim, evitar situações que causam ansiedade, ele fica ansioso, não tem como, né? Aí durante o carro ele está escutando a rádio, aí fala, né, uma peça de um avião, né, despregou, aí dá um sentido para aquilo, né? Isso, isso. A gente vai vendo que alguns sinais vão aparecendo e ele vai captando de alguma forma, mas rapidamente o pessoal do show dá um jeito de explicar aquilo, né? De, como você disse bem, de dar um sentido. E aí o que a gente vê é que até então, na vida dele, né, pelo no início do filme, parece que ele está por volta ali de uns 29 anos. Então são 29 anos que essas justificativas estavam funcionando, ele estava Uhum, aceitando essas explicações, né? uhum, Em algum momento isso vai parar de acontecer, né, já adiantando um pouco a história, mas
são essas explicações prontas que vão sendo dadas, né? E a gente percebe no dia a dia das pessoas, por exemplo, engajamento às vezes até de oralismos, de religião, por exemplo, que já tem uma explicação prévia para tudo que acontece, já tem um sentido pronto para tudo que acontece, né? Isso não necessariamente é um problema sempre, mas naquele caso específico ele foi vendo que as coisas estavam um pouco esquisitas, né, em algum momento, e aquilo depois de um certo tempo deixa de fazer sentido, né? Que às vezes Uhum, é como se ele não engolisse mais aquele tipo de explicação que eles vão dando para essas uhum. situações. Então, sobre a ansiedade, vamos falar um pouquinho, né, de teoria novamente, né, que o desenvolvimento individual e a integração envolve um confronto incontornável e inevitável do indivíduo com os dados da sua existência, confronto do qual resulta experiências de ansiedade, né, na gestão da qual o indivíduo pode utilizar estratégias variadas para contornar, né. Existir envolve, por um lado, a consciência de uma tragédia inerente à condição humana e construída por insegurança, frustração, perdas irreparáveis, e por outro, a consciência da esperança que resulta da liberdade de escolha, da autorrealização, da dignidade individual, do amor e da criatividade, né? No existencialismo, a gente diz, né, que o ser humano ele é condenado à liberdade. E essa condenação, né, o próprio Sartre, no livro dele, ele tenta trazer um certo aspecto positivo dessa condenação, no sentido de é um fardo mesmo, você ter que toda a vida se projetar, como a gente fala, de buscar seu próprio sentido, de ver que você é quem você tem, né, de modo de se construir, de encontrar suas saídas, enfim. Mas, ao mesmo tempo, esse fardo também te dá essa possibilidade, às vezes, ao perceber que alguma coisa não te faz mais sentido, de você achar uma escolha e uma saída mais autêntica para você. Uhum, E aí é um pouco disso, assim, e aí essa consciência que né, para essa abordagem a gente entende que o ser humano tem essa consciência de finitude, essa consciência da morte que é iminente, da falta de sentido prévio, e dessa necessidade de se construir enquanto pessoa o tempo todo, que é até onde a gente sabe, né? Não é uma preocupação dos animais, por exemplo. uhum, Essa angústia é o que a gente fala que ela é inerente à existência humana e ela vai se apresentar de diversas formas. E aí, no campo da psicologia, por exemplo, a gente vai ver que às vezes ela se dá por meio de adoecimento, por meio dessa ansiedade, quando alguma coisa confronta esses dados existenciais, de alguma forma, esses sinais dão, essas ansiedades, essa angústia, ela dá sinal de alguma coisa que está apontando, né, para essa finitude, para essa possibilidade de falta de sentido. É como se, é isso que a gente falou, né, alguma coisa que quebra um pouco ou questiona um pouco a familiaridade que a gente já tem do mundo, das explicações que a gente tem. E aí, ou a gente fica angustiado, né, com essa falta de sentido, com essa perda de sentido, ainda que seja momentânea, ou aquilo se transforma de alguma forma numa manifestação e pode até mesmo trazer algum tipo de adoecimento se a pessoa não olhar para aquilo, né, não utilizar isso como uma forma de reflexão mesmo. uhum. Prosseguindo então, a gente já vê uma cena que ele está lá onde que ele trabalha, né? E ele começa a questionar a maneira de estar no mundo dele, né? Que ele fica escondidinho, abaixado, Isso. procurando a lista de Fiji para procurar uma pessoa, né? Uhum. E o próprio Isso mesmo. programa já percebe aquilo e o gerente, um coordenador dele, manda ele lá pegar a barca, né, e tentar atravessar o mar, né, que eles moram em uma ilha, né? E aquilo para ele é terrível, né? A gente não sabe por quê. A cena é bem impactante, assim, né? Ele tá lá na barca, não consegue, corre, enfim. Então já Sim. aquele reforço do tipo, olha, né? Você não pode sair daqui, a gente quer que você fique aqui, a gente quer que você fique na mesmice, né? Enfim. Isso.
É uma coisa que a gente fica na suspeita nesse momento e depois o próprio diretor confirma, né? Acho que é o diretor mesmo. Uhum. Que essa criação o tempo todo de empecilhos para que ele não queira sair da ilha, né? Não queira sair Uhum. daquele sistema, daquele mundo. E aí, naquele show, o Truman tá como um objeto, como uma certa mercadoria mesmo, né? O show da vida, então aquela vida se torna mais uma coisa sendo vendida ali. O próprio diretor depois fala, né? Tudo está à venda, e a gente percebe isso na cena, é toda hora um merchan, é uma faca, Uhum. é um cortador de grama, é um achocolatado, né? Porque esse é o grande objetivo ali. E aí a gente vê que essa autenticidade do Truman era usada como uma forma de se aproximar do espectador, para o espectador aceitar aquilo mais facilmente e a venda daqueles produtos lá serem Uhum. mais facilitadas, né? É alguma coisa que a gente percebe até hoje no ramo do marketing mesmo. Hoje em dia a gente percebe a história dos influenciadores digitais, né? Uhum. E a noção é exatamente essa, assim, de uma identificação com uma pessoa supostamente verdadeira, né? Que está vendendo aquilo que ela realmente usa, que ela realmente gosta. E aí, por meio de uma identificação, a pessoa consome aquilo que esse personagem ou essa dita pessoa de verdade vende. Né? A história do lifestyle, de comprar uma ideia que é muito mais do que um produto. Isso tudo a gente vê que até hoje acontece. Né? Esse filme dá uma certa antecipada, até a própria história, né, de observar, de filmar tudo. Eles contam que inicialmente era uma única câmera, depois tinha câmera até, né, micro assim. Hoje em dia tem câmera em todo lugar, a gente filma tudo o tempo inteiro. Enfim, isso de uma forma mais macro. Mas e aí tem esse sistema, né, familiar, de trabalho, que também tem o Truman como como eu vou dizer, uma certa peça. Ele é uma peça nesses sistemas. E aí a gente percebe isso na relação humana mesmo, assim. Que a gente é uma das coisas que são dadas à existência humana é essa necessidade, esse fato de sermos uns com os outros. A gente é na relação com o outro, até mesmo antes de chegarmos aqui, né? A ideia que os nossos pais vão criando da gente, o nome que eles escolhem pra gente, a noção de futuro que eles imaginam e sonham pra gente, enfim. Então, os outros, as outras pessoas são outros para a gente, mas a gente também é um outro para as outras pessoas. Então, as pessoas, quando elas fazem as escolhas, né, e, como eu disse, os pais, por exemplo, escolhem o nome para um filho, eles investem de alguma forma na gente, então isso impacta na gente de alguma forma. E as nossas escolhas também vão impactando nos outros, nos sistemas que a gente faz parte. Então, a partir do momento que alguma dessas peças desses sistemas familiares de trabalho na sociedade se movimentam no sentido de uma mudança, isso de alguma forma respinga nas outras pessoas nesses sistemas, né? E às vezes a gente nota no sistema familiar, por exemplo, uma certa resistência quando algum desses membros tenta fazer algo diferente, porque isso depois acaba desembocando uma necessidade de mudança nas outras pessoas também. Uhum. Então a gente vê que no caso do show tinha uma explicação, né, de que Truman tinha que ficar lá porque eles tinham que fazer a venda da vida dele, a venda dos produtos deles, enfim. Mas trazendo isso para uma vida mais real, cada um de nós é como se a gente desempenhasse um certo papel, cumprisse uma certa desenvolvesse uma certa ordem na onde a gente está. E aí, se isso começa funcionando de forma diferente, às vezes traz essa resistência dos sistemas. Então, logo ali eles correm, né? Não, eu preciso de um neto, você precisa, né? A mãe dele fala, você precisa ficar porque eu preciso de um neto. A esposa Uhum. cobra esse filho, ele fala, mas eu quero ser explorador, eu quero uma aventura. Ela fala, mas o filho é uma aventura, né? O amigo já começa falando, nossa, mas você está reclamando do seu trabalho. Meu sonho era ter esse trabalho num escritório. O colega de trabalho fala, mas isso é uma meta, você precisa bater a meta, tem um carro a ser pago, enfim. São essas coisas concretas, essas miudezas, digamos assim, que às vezes vão prendendo mesmo a pessoa no lugar onde ela está.
E mesmo quando ela tem esses sonhos, né? Eu quero ser um explorador, quero conhecer o outro lado do mundo, tive um grande amor anteriormente, acho que tem que ir atrás dessa pessoa. Às vezes isso que a gente fala, né, da facticidade, são essas coisas reais mesmo, que às vezes a gente precisa dar conta, a gente tem que lidar, ele mesmo diz, né, preciso de dinheiro, preciso planejar, é que às vezes vai colocando limites e acaba prendendo mesmo a pessoa naquele lugar, e a gente vê que durante um tempo é isso que acontece, que ele vai tentando dar uma escapadinha, tentando achar um telefone, mas ele vai ficando ali naquele lugar. Aí, mais um conceito, né? Está em aberto, ou melhor, está em projeto, né? Maneira como ele escolhe estar no mundo, o que se permite ser através da sua liberdade, sendo que as escolhas podem ser feitas em função do futuro ou em função do passado, né? Escolher o futuro envolve ansiedade, associada ao medo do desconhecido. E escolher o passado envolve a culpabilidade, associada à consciência das possibilidades perdidas, né? Só para falar mais um pouquinho, o Cortella, você conhece, né? O filósofo Cortella, o professor, né? Ele citou em uma palavra dele que, né, assim, o ideal seria que a vida nossa fosse igual a um carro e o carro, o retrovisor é pequenininho, que é o que a gente utiliza para ver o passado, né? E o para-brisa é grande, que é para a gente ver melhor o nosso futuro, né? Então a gente, nesse presente, né, a gente escolheria melhor. Então a gente tem que pensar pouco, vamos dizer assim, no nosso passado, e, né, focar bem o que, que eu quero pensar e vislumbrar um futuro maior ali, com várias possibilidades, né? Assim, Sim. É um pouco disso que a gente entende nessa abordagem, né? Que o ser humano é um ser histórico. Ele é temporal, né? Porque ele vem durante um tempo e daqui a pouco ele morre. O que vem depois não sabemos. Mas ele é temporal e ele é histórico. Ele tem um passado, ele tem um presente, ele tem um futuro. E ele, inclusive, está dentro de uma historicidade mais ampla. É diferente, por exemplo, nascer no Brasil em 2020, né, e ter nascido, sei lá, em 1950 na Rússia, né, isso influencia de alguma forma no desenvolvimento humano. E aí, na vida da pessoa, é um pouco disso, né, ela tem esse somatório de coisas que ela já viveu, que vai formando no passado, tem isso que é o que ela tem de massa moldável, digamos assim, que é o presente, que é onde dá para a gente fazer alguma coisa, e ao mesmo tempo se projetar em direção a esse futuro, né, nesse sentido, inclusive, de buscar, né, aquilo que no presente você vai identificando como mais autêntico, como correspondente ao seu desejo, à sua vontade, à sua necessidade, inclusive com contribuições desse passado e do que ele trouxe, né, de potência ou de limitação, digamos assim. E aí, por exemplo, na história do filme, parece que o Truman fala um pouco desse futuro dele quando ele pergunta para o amigo, mas nunca te dá ansiedade, não te dá um comichão, né? E é uma coisa, por exemplo, que o amigo parece não ter. Ele fala, mas eu vou para onde? Mas o Truman parece que está nesse movimento de se projetar, né? Que é o que a gente fala de transcender. Não é transcender, né? Virar um espírito e sair voando. Mas transcender de não se limitar a essa concretude, ao aqui e agora. O aqui e agora é importantíssimo para fazer o projeto, mas ele não limita, não te restringe, pelo menos no campo da possibilidade, né? Às vezes a gente vê que, inclusive, no adoecimento psíquico, muitas vezes o que acontece é justamente esse enrijecimento, seja nesse passado, seja num excesso de futuro, né, uma dificuldade de perceber o que está acontecendo aqui agora. E aí, no caso do Truman, por exemplo, a gente vê quando ele reabre, né, aquele baú de memórias, porque ele encontra com o suposto pai na rua, né? E aí parece que isso instiga ainda mais. Ele já estava nesse movimento, né? Depois da história do refletor, enfim. E aí aparece um pai que é mais uma familiaridade que se rompe. Mas meu pai não tinha morrido, né? E aí ele
retoma esse baú de memórias, e é inclusive ali que a gente vai ver memórias da infância, e aí quando aparece na pessoa da Silvia, e aí para mim, pelo menos, parece que essa história de um certo questionamento vem justamente com esse encontro da Silvia, que é ela que dá uma certa notícia de que tem algo diferente, que ele poderia projetar uma coisa diferente para a vida dele. E aí, na atua, inclusive, né, como você disse, que eles literalmente jogam a esposa dele em cima dele para cumprir aquele roteirinho que ele já tinha estabelecido. Ao passo que o Truman já parecia estar projetando uma coisa diferente, né? E a Silvia, de certa forma, corresponde a isso. Ela, inclusive, tenta avisar para ele. E aí ele já fica com isso. E é quando, inclusive, a gente entende, né, essa procura dele pelas Ilhas Firre, o que é que ele está querendo ir para o Uhum. outro lado do mundo, né? E a gente percebe, às vezes, isso no campo das relações humanas acontecendo muito também, porque, como eu disse, a gente fica, às vezes, nesse sistema, né, familiares, tem o sistema da escola, do trabalho, então a gente acha que o mundo é aquilo ali, né? Parece que toda possibilidade que existe no universo é aquilo ali. E às vezes a Uhum. gente conhece uma pessoa que vem de um lugar diferente, a gente viaja para um lugar diferente, e a gente percebe que aquilo ali se amplia de uma certa forma. E aí também existe, com relação a isso, uma certa dificuldade de algumas pessoas, e isso a gente percebe muito, de lidar com esse diferente, né? Às vezes por estar restrito a esse mundo de onde vem, que a pessoa acha que é o único que existe, e encontram também, né, justificativas para esse diferente. Não é à toa, por exemplo, que quando a Silvia tenta avisar, a justificativa que o show dá para o Truman, não, ela é doida, ela é esquizofrênica, ela imagina coisas. E a gente percebe isso no dia a dia da prática, assim, também, né? Uma Uhum. pessoa que às vezes tem uma compreensão diferente do mundo, tem vivências diferentes. Não, ou é muito doida, é muito chata. Eu acho interessante o tipo de personagem, inclusive, que eles colocam como os personagens que tentam mostrar essa verdade para ele, né? É Uhum. o mendigo, é a criança, quando ele, em determinado momento, entra no ônibus, é a criança que fala, mas ele não é o Truman. E a suposta louca. Então, se a gente for ver na nossa prática real, criança às vezes fala, nossa, criança fala demais. Aí o mendigo fala, só fala besteira, doido, não sabe o que é verdade. Então são essas pessoas que nos dão notícias de mundos diferentes, concepções de vida diferentes, momentos de vida diferentes, né? Que logo são captados por essa explicação de anormais, de fora da curva, digamos assim, e muitas vezes não são vistos como sendo mais uma possibilidade de existir mesmo, né? Uhum. Bacana, Tamiris. Aí a outra cena que eu separei, você já até comentou um pouquinho, que é da esposa, né? Eles estão discutindo alguma coisa, ela sempre chega com um produto e faz né, um comercial. Você já viu a faca? Ela corta, ela roda, ela voa, ela sei lá o quê. Uhum. Até chegar na parte que o Truman já não tá por aí do que chocolate. Eu falei, mas que é isso, gente? Pra que você trabalha para esse chocolate? Uhum. É Não faz o assim, menor sentido, né? é uma coisa bem forçada, né? Uma coisa bem que mostra que não Sim. tá tendo autenticidade nessa vida aí, né? Assim, que Uhum. é o que tá faltando, né? E talvez é um motivo até que explique ele que já começa a fazer coisa escondida, né? Porque ele vai lá no Sim. baú lá para mexer naquelas fotos escondida, a esposa vem, ele tem que correr, apagar. Ah, não, eu tô só consertando o trem. Quer Uhum. dizer, se o meu projeto de vida tá me trazendo sofrimento do jeito que tá, e eu tô tentando mudar esse projeto de vida, ou seja, tentando ser autêntico. Quem tá ao meu redor não contribui, não colabora, a gente acaba começando a buscar o nosso caminho, aos pouquinhos, né? Isso. Então, assim, mais pra frente hoje a gente vai voltar nesse assunto que eu acho que ele é bem bacana, assim, pra quem tá assistindo mesmo, pensar, né, na própria vida, vamos colocar assim, né? Uhum. Aí só, né, mais uma parte de teoria. Autenticidade implica aceitar a condição humana tal como é, vivida, e conseguir confrontar-se com a ansiedade e escolher o futuro, reduzindo a culpabilidade existencial.
A autenticidade caracteriza a maturidade no desenvolvimento pessoal e social, né? Dá uma fechada nisso que a gente falou. Isso. É um pouco do campo do ideal que a gente trabalha, né? Que é a pessoa dar conta mesmo, assim, de entender que realmente a vida é difícil, não tem sentido, mas que dá para construir algo com isso. Dá para, inclusive, de alguma forma, manejando essas limitações concretas mesmo, né? Eu tenho conta para pagar, eu tenho filho para criar, mas isso não significa que você precisa ficar restrito nisso. A gente não, claro que não trabalha no campo do faz de conta, como se isso fosse muito fácil, né? É um processo mesmo, até porque, como a gente está vendo no caso específico aí do filme, a gente nasce, às vezes, com o mundo todo já meio que projetado daquele jeito para você ir contra isso, né? E fazer uma escolha diferente. Às vezes é difícil mesmo, precisa de apoio, inclusive. E a gente nota que no personagem ele não tem. Né? Na família dele ele não tem, ou na amizade não tem, as pessoas falam que está mentindo, né? E é complexo mesmo. E a gente vê, né, inclusive, que às vezes as pessoas, às vezes não, muitas vezes, elas chegam no tratamento com um psiquiatra, com uma psicóloga, justamente nesses momentos de crise. E às vezes é isso, né? Quem tá de fora fala, tá endoidando, tá tendo um colapso nervoso, né? E a gente percebe que é isso, às vezes a pessoa tá num momento de crise existencial mesmo. Uhum, E essa crise existencial, claro que ela se manifesta de diversas formas, né? Às vezes uhum, é uma dor de cabeça que não passa e não tem uma suposta explicação orgânica para isso. Ah, crise de choro, às vezes um ataque de pânico, ou então um surto psicótico mesmo. Isso varia muito de acordo com cada história, com cada pessoa. Mas aí quando a gente vai vendo as minúcias, tem muito disso. Aquele ambiente não está fazendo mais sentido, a pessoa não se sente pertencente, o mundo não parece mais um lugar acolhedor, familiar, as coisas não estão funcionando da forma como parece ser melhor para aquela pessoa. uhum. E aí o cuidado é justamente ir junto com essa pessoa, tentando encontrar, então, o que, que esse momento de crise está indicando, que não está indo muito bem, que não está muito legal, e o que, que ela tem de recurso para ir tentando modificar um pouco esse ambiente, esse projeto de vida dela mesmo. Uhum. Aí a gente vai na cena, né? A gente até abordou um pouquinho, que é quando o Truman, né, é criança, tá com o pai, né? E o pai cai na água e some, né? Assim, ele acha que o pai morreu, né? Fica assim. Isso. Aí eu coloquei, né, uma definição. Perturbar-se é uma possibilidade do existir, né? Assim, coisa que a gente hoje em dia não está permitindo. A gente não pode ter ansiedade para nada, né? Assim, Sim, o luto, assim, é incrível, assim, quantidade de vezes que eu atendi, o paciente, às vezes, o familiar, assim, uma mãe, alguém morreu ontem, a família já está levando no médico, já querendo remédio, uma coisa assim. E a gente vai exatamente. trabalhar com essa pessoa, né? É uma coisa complicada mesmo, né? Uma coisa que é da natureza humana mesmo, né? Sofrer por alguém, né? Que faleceu, né? Assim, ou um término de alguma coisa, perder um emprego, enfim, algo que deu errado, né? Algum acidente, enfim. Aí, né, Perfeito. complementando, assim, né, as perturbações mentais são vistas como aspectos, né, integrados na totalidade da existência individual, expressões parciais das modalidades de construção do seu mundo. A valorização da dignidade existencial opõe-se às classificações psiquiátricas. Eu achei bacana a gente falar um pouco sobre isso, justamente pensando nessa questão de dar diagnóstico, né? Assim, que é assim, como é que a gente tira, né? Vamos pensar em outras áreas da medicina, né? Vamos supor, a pessoa está com, sei lá, uma pedra no rim, tá dando dor. Você consegue lá muito bem separar o que é pedra e o que é corpo, vamos colocar assim, né? Isso. Agora a pessoa está com uma ansiedade. Onde que eu vou tirar isso?
né? Como se tivesse algo que fosse lá naquele local e tiraria essa ansiedade, né? Isso, Por mais que a gente tente achar algum local do cérebro que sinta aquilo, né, ou que trabalhe com aquilo, cada vez que passa a gente vê mais que são várias partes do cérebro, né, que trabalham com aquele sintoma, aquela emoção, né? Então não tem como separar. Nunca vai existir algum remédio que vai agir naquilo, né, assim. exatamente. É a proposta mesmo dessa abordagem, né? Não é à toa, eu volto a dizer que ela inclusive vem como uma contraposição e segue firme, né? Como uma alternativa, inclusive a esse incentivo, né? Que a gente tem hoje em dia, a gente vê as pessoas, inclusive, chegando, né? Não só pode ser psiquiatra, só pode ser terapia cognitivo-comportamental, que são algumas abordagens que às vezes correspondem muito a esse imperativo do imediatismo, de encontrar, como você falou, né, uma explicação num lugar específico. Então, assim, é compreensível, inclusive, né, uma pessoa que está em sofrimento, ela quer uma resposta. Ela também tem essa demanda de falar, mas me fala onde é que está o erro para eu poder consertar, ou inclusive põe para a gente, né, para você Uhum. consertar para mim, me dá um remédio para sarar isso aqui. Mas essa coisa do perturbar-se, a gente trabalha nessa perspectiva que ela é uma possibilidade para qualquer um de nós a qualquer momento, que isso, inclusive, é inerente. Como você falou, sabe? É um ilusório você achar que vai viver a vida sempre pleno e feliz e num mar de rosas o tempo todo. E às vezes a gente vê que o sofrimento vem justamente numa frustração nessa expectativa. E fica mais complexo ainda porque a gente vive na sociedade que incentiva essa felicidade o tempo todo, essa imediaticidade quando alguma coisa não vai bem, esse desejo de querer rapidamente consertar aquilo, né? Até para sermos produtivos, né? Porque uma pessoa que está de luto, por exemplo, como você disse, às vezes ela demanda um tempo para se recuperar. Mas hiperativo não, fica bem logo, fica feliz logo para você continuar sendo produtivo. A própria dificuldade, como a gente falou um pouco já, de lidar com a própria questão da finitude, da limitação da vida humana, do fato de que vamos morrer a qualquer momento. Então, essas coisinhas que vão dando notícias que não é porque a gente é ser humano que a gente dá conta de tudo, que a gente não tem controle de tudo o tempo inteiro, é que vai causando essa angústia, que às vezes causa adoecimento, inclusive incomoda se alguém está vivendo isso, porque aí o outro quer rapidamente consertar e resolver isso, né? Então, por exemplo, algumas abordagens entendem, né? Eu uso a perspectiva da psiquiatria, lembrando, inclusive, que a psiquiatria também tem diversas formas de compreender, mas essa psiquiatria mais mecanicista, muito voltada nessa tentativa de encontrar uma parte específica que responde, explica tudo, enfim. A perspectiva traz essa explicação, né, de que é um mau funcionamento orgânico, bioquímico e tudo mais. Na abordagem que a gente trabalha, a gente não ignora isso. Não significa que a gente não entenda, inclusive, que pode ter realmente um adoecimento físico, orgânico, enfim. Mas a gente não se limita a isso. O cérebro por si só, como você falou, não explica isso. Até porque é muito difícil, até os próprios estudos, né, dizer exatamente que não, com certeza, é essa parte, então atua daquele outro jeito que aí resolve. Até porque, como nessa perspectiva, a gente entende o ser humano como um todo. Então, se de fato houver um adoecimento cerebral, digamos assim, não é só o cérebro que vai ficar doente. A pessoa vai ficar doente, as relações que a pessoa estabelece vai ficar doente. Da mesma forma, o contrário. Se a pessoa quebra um pé, fica difícil dela locomover, então a vivência corporal dela já muda, as relações dela mudam, porque ela já não consegue ir a pé na padaria, por exemplo, encontrar o padeiro. Então a gente não faz, inclusive, essa separação, essa dicotomia mente e corpo, né? Mente e como se fosse dentro do cérebro, é tudo uma coisa só. Eu ainda brinco às vezes com o pessoal que eu atendo, quando você está feliz, não é só seu corpo que fica feliz, quando você está triste, não é só sua cabeça que está triste.
né? A gente percebe uma pessoa com depressão, por exemplo. O corpo parece que está pesado, as relações ficam afetadas porque a pessoa não consegue se relacionar, porque briga com todo mundo. Então é um adoecimento complexo, é uma existência inteira que está doente. Né? Então essa perturbação para a gente é uma possibilidade para qualquer um de nós. É inclusive um fato, é um fator humano, uma angústia inerente à existência. E quando ela vem, esse adoecimento inclusive aparece, é tudo que adoece. Né? A gente, volta a dizer, a gente não ignora o fato de existirem mesmo as chamadas doenças psiquiátricas, né? A gente reconhece, inclusive, a importância de se estudar, de querer compreender cada vez mais, mas isso que a gente tem de informação não é o objetivo em si. Não é o diagnóstico, fechou o diagnóstico, pronto, já entendemos tudo, já sabemos explicar essa pessoa, a gente já sabe como atuar. É o que a gente fala de uma... é um meio para você conseguir ter mais informações, entender um pouco mais do que pode estar, né, acontecendo com aquela pessoa, mas não limita a pessoa, não é o resultado último, não é o objetivo final. Uhum. Então vamos prosseguir, Tamires. A gente já até abordou, né? A gente até falando já até antecipadamente a cena que É. o Truman e a esposa tem aquela briga mais feia, né? Assim, né? Uhum. Que ele quer viajar, ele fala, não, vamos, a gente larga tudo, a gente deixa tudo, e ela já começa a querer limitar. Não, mas tem a conta, tem a hipoteca, tem sei lá o quê, e a gente já tem um filho, e a gente já não é novo. De uma forma bem marcante, assim, né? Aí a gente Isso. dá para fazer até uma analogia disso com o mundo capitalista que a gente vive, né? Assim, é um ciclo vicioso, assim, né? Eu estava assistindo, né, assim, esse fim de semana aquele filme do Pequeno Príncipe, né? O último desenho. Aí tem uma cena que um personagem ele tem muito dinheiro, ele fala, aí o Pequeno Príncipe pergunta, mas por que você detém esse muito dinheiro? Ele fala, para me comprar estrelas. Mas para que você quer ter tanta estrela? A gente, né? Podia ter uma, não, mas quanto mais estrela eu tenho, mais dinheiro eu vou ter. Aí mais dinheiro eu tenho, eu vou ter mais estrela, e mais estrela eu tenho mais dinheiro. E fica nisso, né? Assim. Teve um estudo, assim, uns 10 anos atrás, em um artigo, né? Isso é até bacana a gente falar, assim, os valores hoje estão, assim, não tem como abordar, né? Tem crise e tal, mas eles chegaram a um valor do tipo assim, sei lá, R$ 2.000, por exemplo. Que se a pessoa ganhasse esse valor X, ela conseguiria comprar comida de qualidade, pagar né, a parte de alimento, de roupa, enfim, bens O básicos, assim, essencial, o né? essencial conseguiria pagar a casa, né? Enfim, ou aluguel, ou a hipoteca, enfim. Teria um carro popular, ela conseguiria né, viver a vida dela. Mas que a partir desse valor, se ela ganhasse mais, ela teria os mesmos bens, mas com valor maior, com uma marca, né? Uma roupa de marca, enfim, o que muda é isso, né? Aí já coloca mais uma definição. O indivíduo não pode escolher as limitações da sua existência, mas pode escolher os modos de confronto com essas limitações, né? Ou seja, como é que ele Isso, se é confronta com elas. Que é mais ou menos perfeito. Acho que resume a nisso, citação né? casou bem, porque eu me lembrei, inclusive, de uma fala muito legal de uma professora, que ela fala, né, que essa liberdade que a gente trabalha na perspectiva do existencialismo, nessa abordagem da psicologia, de ter, é liberdade para. Isso não significa dizer, o ser humano é livre, então ele vai nascer aqui no Brasil, ele vai conseguir ser completamente diferente né, do que a gente percebe. Não é bem assim. Né? As pessoas, a gente tem mesmo limitações, até pelo lugar onde a gente mora, da onde a gente nasceu, o sistema familiar, enfim. Restrições existem, de fato. Existem restrições e existem, inclusive, essas demandas, como você está dizendo, que às vezes funcionam, inclusive, como restrições.
né? Então, se o jovem está chegando ali perto da idade do vestibular, é como se só existisse a possibilidade de medicina, direito ou engenharia. Então, a pessoa, às vezes, não consegue sequer ir além disso, né? Você falou muitíssimo bem. Nós estamos falando aqui que é problemático escolher engenharia ou medicina. Problema nenhum, né? O que a gente está trazendo, que é a defesa dessa abordagem, é exatamente que a pessoa faça a escolha, mas faça uma escolha que, como você disse, consciente e que realmente faça sentido e seja condizente com aquilo que ela realmente quer, né? Que é um pouco da reflexão que a gente faz em psicoterapia, por exemplo, é de, vamos supor, a sua escolha pelo curso de medicina passou realmente por uma coisa que você acredita que você gostaria de fazer ou foi para atender uma demanda dos seus pais, por exemplo, né? E ainda que seja para responder a demanda dos pais, se realmente essa é a sua intenção, se você conscientemente pensou e falou, não, realmente eu escolhi porque era a demanda dos meus pais, mas é porque eu quero atender a demanda dos meus pais, pronto, né? A gente não está aqui para, inclusive, julgar a escolha dos outros. A gente quer incentivar que a escolha seja autêntica, que a pessoa, inclusive, consiga ver para além, por exemplo, da engenharia, do direito e da medicina, e descubra lá um outro curso que deixe ela mais feliz, né? E aí, às vezes, a gente vê, inclusive, que essas limitações nas escolhas perpassam também por um sofrimento, né? Como você falou, por exemplo, às vezes, do uso das drogas, sofrimento mental, sofrimento até social envolvido nesse uso. E aí a gente vai refletir com a pessoa, né? As consequências daquilo, o que ela inclusive traz de positivo, que às vezes a gente coloca muito essa coisa da posição ideal, como se houvesse a dicotomia, o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é pior para o outro. Mas se a pessoa ali, diante do contexto, diante da história, ela pôde fazer essa reflexão e ver que não, a vida dela faz sentido, é bebendo mesmo, sabe, para julgar, mas que isso tenha sido feito por meio de uma reflexão e que a pessoa percebe, inclusive, que ela dá conta daquilo, né? E aí a gente pode, claro, no momento da psicoterapia, por exemplo, até mesmo no tratamento psicossocial, por exemplo, de perceber, né, fazer uma certa redução de danos, de manejar de alguma forma que a vida da pessoa também não fique completamente tomada por aquilo, porque, volto a dizer, o que às vezes perpassa um adoecimento existencial é a rigidez, é um fechamento de possibilidades. Se a vida que a gente está, né, compreendendo aqui como um espectro amplo de possibilidades, o fechamento diante dessas possibilidades, a rigidez numa única resposta é que pode indicar um adoecimento. Mas se a pessoa escolheu ficar num lugar por escolha, avaliando os prós e contras, tendo inclusive acesso a né, um auxílio, a um cuidado, a um tratamento, que seja então a escolha dela, não nos cabe julgar, mas que ela tenha tido essa possibilidade de ao menos refletir se aquilo de fato corresponde ao que ela quer, né? Que ela dá conta, inclusive. E lembrando sempre que isso advém dessas limitações mesmo. A próxima cena, então, foi como ele conheceu a esposa, né? Também foi meio que empurrado. Ele estava olhando para aquela Silvia, né? Ela estava longe e a futura esposa dele tropeça, né? Machuca a perna, fica ali. Isso, E é interessante essa questão, falar sobre as relações amorosas, que é algo que também pode mudar, né? Assim, é algo que muda o caminho, né? A direção da vida de alguém, né? Ou o início ou o término, né? Assim, que faz isso, parte também assim, ali depois não passa, mas assim, se ele teve opção de não escolher ela como esposa, né? Porque passa só aquela cena e depois eles já estão juntos, né? Não passa assim, seria, não, não serve pra mim, né? Assim, a quantidade de paciente que eu já atendi também, eu casei só pra sair de casa, né? Eu casei só porque eu engravidei, eu tive que casar, senão minha família não ia me aceitar aqui, né? Assim, e o contrário, né? Assim, a pessoa às vezes
mantém um casamento porque não teria como sustentar os filhos, né, assim. Exato. E aqueles que conseguem, às vezes, né, chegar a essa conclusão, não, não é para mim, eu tô infeliz e termina, às vezes o paciente até melhora, né, assim. Quantos que não emagrece, né, começam a vida saudável, uma coisa assim, né? Para de beber, para de usar droga, já vi muito caso assim, né? Sim. Depois a Eu, esposa fica brava, ah lá, tá vendo? A droga, na hora que saiu da droga ele melhorou, olha lá, agora tá bonito, agora ele não me quer, né? Aí coloca a culpa na droga ainda, né? Assim. é quase que um momento de individuação mesmo, né? De, de dar essa descolada. Eu acho que passa por essa reflexão mesmo, né? Da pessoa ser autora, de ser responsável por sua vida, por sua existência, porque também há uma certa, vou colocar assim, uma facilidade, digamos assim, de você justificar que você está onde você está por conta dessas limitações, né? Porque o que vão dizer, o que vai acontecer, o que eu vou precisar pagar, sei lá. Mas aí, quando a coisa aperta, é que a pessoa nota que realmente aquilo não está fazendo mais sentido, né? E aí ela dá o pulo dela e vê, inclusive, né? Às vezes eu ouço isso também. Nossa, era só sair daquele lugar, era só deixar de ficar com a pessoa, né? É complexo, como a gente está falando, às vezes as próprias relações familiares, por exemplo, a relação que a pessoa cria com o trabalho, vira uma rede complexa de sentidos, de significados. Às vezes, desembaralhar isso e a pessoa conseguir se livrar verdadeiramente vai um processo. Mas e aí, inclusive um pouco do objetivo da psicoterapia, porque quando a pessoa percebe esse movimento de individuação, de ela ser a responsável por sua existência, quando aparece em outros momentos, ela consegue fazer isso com um pouco mais de facilidade. Porque ela repara que, assim, se ela tomar a responsabilidade, ela vai ter que, inclusive, ter consciência de que ela vai ter que arcar com os prós e contras de sair ou de ficar, por exemplo, numa relação ou num trabalho. Da próxima vez, ela consegue fazer isso. Às vezes, até mais individualmente mesmo. Às vezes, não precisa, por exemplo, estar mais no processo de psicoterapia. Ela já consegue dar conta disso sozinha. Uhum. E aí parece, por exemplo, que eles tentam fazer um pouco disso com o Truman, quando eles colocam naquela cena ali conversando com o amigo, e o amigo teoricamente fica numa posição de compreensão. Não, quem nunca pensou, né? Quem nunca quis ser alguém? Eu também entendo quando a gente procura respostas em outros lugares e não acha. Mas ali a gente vê que tem todo um interesse, né? O próprio diretor é que está ditando as falas pro amigo dele. Mas numa psicoterapia, por exemplo, a postura nessa abordagem minha é essa postura de compreensão mesmo, de entender como é que tem sido essa escolha para a pessoa, o que, que tem gerado de consequências e até de algum aspecto positivo, para ela conseguir colocar na balança mesmo e ver o que é mais possível naquele momento para ela sustentar, Uhum. né, diante da responsabilidade que ela mesma tem. Que a gente é o que a gente sempre fala, né? A gente caminha junto, a gente auxilia, mas quem tem que dar conta, quem tem que sustentar uma escolha não é a própria pessoa. Uhum. Mais uma definição, né? Existência enquanto estar no mundo envolve a unidade entre o indivíduo e o meio em 4 dimensões, né? Agora a gente vai entrar mais especificamente nessa parte teórica, né? Que são as dimensões da existência, né? A física, a social, a psicológica e a espiritual, né? E o processo terapêutico seria a exploração do mundo nas suas várias dimensões. Eu coloquei para a gente falar um pouquinho de cada e a gente vai tentando retomar sobre o filme, né, Tamires? Então, eu começo falando sobre a física, né, a dimensão física. É a relação do indivíduo com os aspectos biológicos do existir e com o ambiente e que envolve as suas atitudes em relação ao corpo, aos objetos, né, à saúde e à doença. Procura de domínio sobre o meio natural que se opõe à submissão e aceitação das limitações impostas. E o sentimento de segurança que é dado pela saúde e bem-estar, né? É aquilo que o ser humano, acho que quando
começou, né, a ter mais inteligência, vamos colocar assim, é o conforto mesmo, né? Se a gente pegava a pré-história, ficava em uma caverna, enfim, a gente tinha que fugir dos bichos, correr atrás de bicho para comer, enfim. Às vezes a gente não tinha como plantar, a gente não tinha como dominar, né? A gente não, as estações do ano, a gente às vezes não tinha esse conhecimento, ó, quando que é a época boa para poder plantar, para a gente ter, né, alimento, enfim. E, e com os recursos tecnológicos a gente está tendo isso, né? Mas isso por sozinho não traz felicidade, né? Assim, que é o caso do Truman, né? Ele tem uma casa boa, ele vive numa cidade que a gente olha uma cidade de primeiro mundo. Não tem Sim. favela, é comida de qualidade, é roupa boa, um carro, enfim, a esposa perfeita, tudo ali perfeito, né? E ele não tá bem, né? É uma coisa. Isso. Assim, né, em Belo Horizonte eu já trabalhei, né, assim, região de favela, a gente vê muito o contrário, assim, a gente vê pessoas naquele ambiente ali felizes, assim, sem ter depressão, né, vivendo de forma honesta, e o que ele tem já basta, né, aquela vida mais humilde para ela já é uma vida completa, né? Você pensa a mesma coisa, É, assim? é um pouco disso, né? Quando a gente fala do aspecto físico, alguns autores chamam, né, da corporeidade, essa relação com o que a gente tem de concreto, né? Porque a gente está no mundo junto com o corpo. Então, no conceito, por exemplo, fala, né, se a gente adoece ou se a gente tem saúde, isso de alguma forma impacta a gente como um todo. E aí, às vezes, o corpo tem essa relação, né, com o ambiente físico, como você falou, porque às vezes o próprio ambiente físico interfere em adoecer, mais ou menos, enfim. E acho que esse contexto mais social, como você está trazendo, né, ele também interfere nesse aspecto mais concreto e mais uma vez entra nessa categoria que a gente está dizendo, né, de possíveis limitações, mas não restrições em si mesmas. Não significa que a pessoa não consiga ir para além disso e não significa que isso defina a pessoa, né? Uhum, Porque pode ter, né, o que a gente fala do preconceito, o conceito anterior de que para você ser feliz, ser saudável e ser um cidadão correto, né, como dizem por aí, você tem que morar num X bairro, tem X coisas e já outra pessoa, você é o João que mora ali num outro bairro, que tem tais e tais características e faz isso e aquilo, é uma pessoa inferior ou não. A gente sabe que isso não é verdade, né? Não é isso que limita, não é isso que define a pessoa. Então, esse aspecto da corporeidade, um aspecto mais concreto, entra inclusive para reforçar, né, que o contexto mais amplo, o contexto concreto e físico, ele interfere até nisso que a gente diria que está fazendo parte de uma suposta mente ou no mundo interior, né? Porque, como eu disse, para a gente isso é dialético, né? Há uma correlação constante uhum. na, na, nas próprias escolhas e inclusive nas saídas que a pessoa pode ter e pode lançar mão ou não. Sim. O próximo, né, item é o social, que a gente já falou um pouquinho, né? É o mundo da relação com os outros, do estar com, da intersubjetividade, onde se revela e descobre o que se é. Mundo que envolve as atitudes e os sentimentos em relação aos outros, tais como amor, ódio, cooperação, competição, aceitação, rejeição, né? Partilha, isolamento. Inclui os significados que os outros têm para nós, quer sejam os familiares, os amigos ou os colegas de trabalho, significados que dependem das modalidades da nossa relação com eles. Essa dimensão relacional é uma premissa fundamental do modelo existencial, né? Isso. É o estar com, né, que a gente fala no campo das análises, né, que é uma das perspectivas dentro do existencialismo e da abordagem fenomenológica, que é isso, assim, da mesma forma como eu falei, que a gente entende a angústia como não crucial, né, que ela é inerente à existência humana, a relação com os outros também.
porque a gente faz parte de uma sociedade, né? A gente faz parte, como eu disse, de um sistema familiar, de um sistema de trabalho, e ainda que a gente escolha se isolar, por exemplo, não vou viver em sociedade, a gente continua sendo caracterizado como um ser humano em relação aos outros. E, inclusive, o fato de escolher estar longe do ser humano, dos seres humanos, por exemplo, já aponta para essa possibilidade que só o ser humano tem. Né? Porque, vamos supor, uma cobra não nasce e fala, não gosto de ser cobra, eu vou virar uma girafa. Os animais não têm essa possibilidade. E o ser humano consegue, inclusive, se juntar a esses pares e fazer, né, mudanças. Nós vivemos uma sociedade, não concordo, por exemplo, com o sistema político, vamos nos reunir para fazer uma transformação. Só o ser humano tem essa possibilidade. E essas relações, como a gente já vem dizendo, elas podem trazer muita potência, ou às vezes muita dificuldade num movimento de transformação e de autodeterminação de uma pessoa, mas é mais uma coisa que contribui, influencia de alguma forma, mas não limita. Não significa que a pessoa nasceu naquela família, que ela precisa continuar funcionando como aquela família, não significa que ela nasceu naquele momento de história e de país, por exemplo, que ela precisa ser exatamente como as pessoas ali. Mas o simples, o próprio fato de podermos comparar, fulano é diferente, ciclano faz igual, você percebe que tem uma comparação porque existem pares ali a serem comparados, existe um parâmetro, digamos assim. E esse parâmetro existe porque temos essa relação com o outro como uma, inclusive como uma motivação para fazer diferente, ou às vezes uma motivação, às vezes até para se restringir um pouco, mas não define nem limita 100%, né? O próximo, então, é a psicológica, né? Que é o mundo da relação consigo próprio, da existência subjetiva e fenomenológica de si mesmo, da construção do mundo pessoal, com autopercepção de si, da sua existência passada, das suas possibilidades, recursos, fragilidade, contradições, e é profundamente marcado pela procura da identidade própria, na autoafirmação e numa polaridade, né, de atividade e passividade, né? Esse aspecto psicológico fica mais como uma soma mesmo de tudo isso, né? Porque, como eu disse, a gente não tem muito essa perspectiva do que é, por exemplo, biológico e o que é do campo da psicologia, do psique. É tudo interrelacionado. Eu acredito que esse autor possa ter colocado isso, inclusive, como uma forma mais Tudo é de didático, deixar mais né? claro. Tudo é Isso, didático, né? didático. A gente vai ver no E aí final envolve isso. que não tem como Pode falar. separar tudo, né? Como é que eu separo o Exatamente. físico do meu social, assim? Não tem como hoje alguém Exato. viver isolado do mundo, né? Não tem como, assim. Exatamente. Que a pessoa até fica doente, né? Às vezes a gente vê paciente falando, ah, não, eu queria sumir do mundo, né? Sumir, cheio de problema em casa, né? Mas será que ela realmente conseguiria viver sozinha? Assim, mesmo ela tendo todos os recursos, comida, água, enfim, né? Aquele vazio ali, não ter com quem conversar, trocar ideia, né? Alguém para até nos limitar mesmo, falar, olha, você não é tudo isso não, né? Você tem que melhorar mais, né? Enfim, mas aqui realmente é só do ponto didático, vamos colocar assim, né? A gente está separando, né? Isso. E por fim é o espiritual que ele coloca, né? Que é o mundo da relação com o desconhecido, que envolve uma relação com o mundo ideal, a ideologia, os valores, onde se pode exprimir o propósito da sua existência individual, numa tensão permanente, né? Entre propósito, absurdo, esperança, desespero, né? Que é algo É também que legal, só o ser humano inclusive. tem, né? Que você falou, né? Exato. Capacidade de imaginar, né? A empatia, se colocar no lugar do outro, né? Isso. É legal, inclusive, marcar, né? Porque às vezes fala muito desse aspecto mais transcendental, parece que é necessariamente uma coisa espiritual, religiosa. Não necessariamente. Pode também, né, coincidir, como no conceito fala, né?
tem a ver com esse sentido de propósito, em sentido maior, algo que impulsiona, pode ter relação, né? A pessoa tem um sistema, tem uma crença que por que ela veio, em função de que ela está aqui, o que vai vir depois, mas essa transcendência tem a ver com isso que você falou, né? Que é conseguir pensar para além de si mesmo, se projetar, imaginar, como você falou, né? Como que seria para o outro, de tentar se colocar no lugar do outro, inclusive de transcender no sentido do projeto, né? Hoje eu estou aqui fazendo isso, mas amanhã, se eu me movimentar, se eu construir uma coisa diferente, eu posso estar em outro lugar fazendo uma coisa diferente, né? Pode ter a ver com uma fé, mas mais uma vez não tem a ver necessariamente com uma fé religiosa, mas uma fé de acreditar em alguma mudança, né? De se dedicar, de uma meditação, por exemplo. Não, o estudo é uma forma de meditação, de um exercício intelectual, digamos assim. É tudo isso que nos move para algo para além da gente, para algo maior que a gente, digamos assim. Pode ter a ver com religioso, com que às vezes a pessoa compreende como algo espiritual, mas também tem a ver com isso, né? Inclusive, que a gente está falando no campo relacional, algo que não nos deixa restritos só a nós, nos faz projetar em relação ao outro, em relação ao mundo, ao futuro, um pouco disso. Sim. Aí tem a cena, a gente já até comentou que a Silvia estão na praia, né? Ele encontra ela, eles vão lá pro mar, aí aparece o suposto pai dela falando que ela é doente, que ela é assim, tira ela, né? Aí ele fica ansioso de novo, não entende muito aquilo e que volta lá atrás aquela procura dele para ir para Fiji, né? Que foi esse pai que fala, não, a gente está até mudando lá para Fiji, né? Enfim, talvez aquele ambiente vai ser bom para ela, aquela ilha lá, enfim. Tem hora, Parece que trazendo até para nossa vida, tem hora que aparece algumas Silvias, vamos dizer assim, né? Que são sinais de alerta que a gente não está indo no caminho que a gente deveria ir, né? Que estaria de encontro com a nossa autenticidade, né? isso. É isso que eu ia E dizer, que vão eu tenho uma taxar sensação aquilo como temporário, né? Que aquilo é uma doença, uma da. depressão. E a gente, na verdade, quer tirar o que a gente sente para ficar no mesmo, né? Que a maioria busca é isso, né? A gente percebe isso, né? Parece que essa Silvia é quem dá esse start, né? Coloca essa pulguinha atrás da orelha, dá esse anúncio de que tem uma vida para além daquele mundo. E aí, acho que você já até disse isso, que é verdade. Às vezes eu reparo também nos atendimentos, enfim, que às vezes corresponde justamente a uma vivência amorosa, numa paixão, que é essa pessoa que vem te dar notícia de alguma coisa diferente, ou então de te lembrar, inclusive, de alguma coisa que você tem, ou que você acredita, que naquele atual sistema você não está entendendo, que há uma correspondência, que há uma afirmação, e essa pessoa vem para falar, não, tá, tem isso mesmo, eu valorizo isso em você, ou de impulsionar para uma coisa diferente. Foi um pouco desse papel da Silvia, né? Claro que isso pode acontecer de diversas formas, né? Uma criança, por exemplo, uma professora pode ser essa impulsionadora, né? No trabalho, você encontrar com alguém que faça de uma forma diferente, por exemplo, que você conhecia, vira uma certa inspiração. E até momentos de vida, você mesmo pode ser um impulsionador, mas aí a Silvia cumpre um pouco desse papel, dessa notícia que a algum momento aparece, de que pode ter alguma coisa a mais e você pode ir em direção a alguma coisa diferente, que parece que foi o caso do Truman, e que inclusive parece ser esse projeto que ele durante o tempo guarda, né, coloca naquele baú, por exemplo, mas a gente vê que durante um tempo ele estava alimentando. Ele inclusive fica tentando, né, refazer o rosto da Silvia ali numa imagem. Isso, eu fiquei refletindo, inclusive, que, coincidência ou não, ele tenta montar essa imagem atrás da foto da esposa, né? Da atual esposa. Eu fiquei pensando um pouco disso, assim, talvez alguns casos que a pessoa não consiga ficar com uma pessoa determinada, fica procurando aquela pessoa nas outras, como se isso fosse possível, sabe? Eu fiquei divagando um pouco nesse sentido. Mas ali naquele caso, a Silvia parece que
vira uma certa motivação para essa criação desse projeto dele, né? Inclusive um projeto transcendental, que depois ele transcende mesmo aquele mundo, ele vai para um outro lugar, enfim. Mas aquilo, ela não é a única coisa. E isso, inclusive, é importante quando a gente está num processo psicoterapêutico, por exemplo, de observar que aquilo, se for para fazer uma mudança, que aquilo corresponda ao que a coisas mais particulares, a uma singularidade, e que não vire novamente algo direcionado ao outro, justificado pelo outro. Né? Não, eu só vou deixar esse casamento porque a fulana quer. Eu vou sair desse trabalho só porque a ciclana falou. Não é só para fazer mudança por fazer, é para passar por algo maior. E me parece que ali no caso do Truman tem isso, né? Corresponde um projeto direcionado à Silvia, de encontrar a Silvia, mas a gente vê que ele questiona uma série de outras coisas, ele busca uma série de outras coisas para a vida dele. Então parece que essa mudança corresponde a alguma coisa de fato genuína, não só em relação à Silvia, mas para ele também. Uhum. Aí, novamente, né, eu coloquei isso mais um tópico sobre a ansiedade, né? Aí fala, a ansiedade é ela própria um dado da existência com que o indivíduo se confronta inevitavelmente e que pode ser experimentada de forma mais intensa e significativa, mais em certos momentos da trajetória existencial do que outros. Né? Então, por exemplo, ele cita, né, associar-se a crises pessoais, luto, doença física, fase de transição do ciclo da vida individual, familiar, entre outras, né? Ali é bem o exemplo, né? A questão amorosa dele ali, né? Parece que ele cria, inclusive, a coragem de fato para sair de casa. Não sei se é coincidência ou não, na hora que a atual esposa sai de casa, né? E nem o Inclusive, tinha um pai. plano de pôr uma outra pessoa, mas. Aí a esposa pega o chocolatado, ele já tá já sem paciência com aquilo. E chega o amigo, né? O amigo é sempre o bombeiro, né? Vamos colocar assim, para poder apagar o fogo, né? E eu até coloquei a frase aquele do Rapa, né? Eu tô vendendo ervas que aliviam e temperam, né? Para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Novamente, o álcool ali, o álcool associado ao amigo, tem muito isso, né? Esse encontro, né? Ah, em casa tá péssimo, eu vou lá no meu amigo fulano de tal. Aí lá eu vou tomar uma cervejinha e aquilo vai tamponar alguma coisa para continuar do jeito que tava, né? Porque eu não quero, não, é difícil o divórcio, aí pensa, tem que pagar pensão, não sei lá o quê. E eles incentivam, né, o filme, né? Sempre com aquele engradadozinho para aliviar a tensão, né? Eu não acho que foi à toa a forma como ocorre, né, isso, né? Eu acho que foi uma crítica, né, que o autor coloca. Sim, E, e que a gente e- consegue perceber facilmente, né, no dia a dia, até pelo próprio uso, como você falou, da medicação, às vezes entra com esse papel de tamponar, a coisa tá difícil, vou colocar aqui no lugar, às vezes uma certa dificuldade para lidar com esse outro, de inclusive socializar, e aí tem que ter uma mediação, que aí, por exemplo, às vezes é pelo uso do álcool, porque por algum motivo a pessoa às vezes não dá conta mesmo de estar nua e crua, digamos assim, de frente para o outro, de frente para a vida dele, do que está emergindo na vida dele. Uhum. Poderia ser álcool, pode ser comida, né? Alimento, a pessoa sai, tem que comer Isso, alguma coisa, aí começa a engordar, enfim. É querer dormir mais, eu só queria dormir, né? Porque aí eu não vou isso. ver, não terei que lidar com os meus problemas, encarar, né? Enfim, fazer a É, escolha, né? e às vezes até alguns comportamentos supostamente saudáveis, que às vezes a gente vê que tende a um excesso, assim, a pessoa malha demais, só come fruta demais e vegetais demais, né? Esse excesso, né? Essa coisa que a gente vai vendo que está cumprindo uma função ou outra ali, que às vezes não é só também um bem-estar, né? Então, é essa coisa, né? Qualquer coisa pode entrar, a pessoa pode ser viciada em água, né? O negócio é a Uhum. função que isso tem para ela, a relação que isso tem para ela, né? Que me fez lembrar, inclusive, que é um dos conceitos fundamentais da fenomenologia, enquanto método para essa abordagem,
é que a consciência que a gente tem é sempre consciência de alguma coisa, e aquela coisa é como ela é para a nossa consciência. O que isso significa? Que a realidade ela é subjetiva. A gente vê as coisas de uma forma diferente, ainda que a gente esteja olhando para o mesmo lugar. A gente pode estar olhando para uma mesma maçã, mas o que você enxerga nela, a função que essa maçã tem para você é diferente para mim. E isso a gente percebe muito no caso de adicção, né, como a gente está falando aqui, que pode ser desde uma cocaína, né, que já tem mesmo essa função, até uma outra coisa, né, a pessoa olha para uma água para a gente, uma forma de se hidratar, a pessoa tem uma outra função, né, e aí, mais uma vez, o quanto que o mundo e a pessoa estão em constante relação, que a relação e a forma de compreender é muito subjetiva mesmo. Sim. Aí tem né, depois dessa parte, esse amigo, eles vão lá para acho que é uma ponte, né? Enfim, eles ficam geralmente à noite, eles ligam o farol do carro e ficam bebendo, né, a cervejinha, e o pai reaparece, né? Assim, a cena que o criador tenta, né, manter o Truman ali, né? E Isso. um pai que faleceu, mas depois a gente vai ver que nem esse pai aparecendo foi capaz de segurar o Truman, porque eu acho, ali não passa, mas talvez ele possa até já ter começado a se questionar se realmente ele tem um pai mesmo, se aquele é o pai dele, se é a mãe dele, né? Porque já começa a ficar meio complicado ali no filme, nessa altura, né? Isso, E ele já está no momento dele de reflexão, né? A gente não sabe o que ele está pensando. e a audiência do programa foi lá no teto, assim, né? Todo mundo bate palma, fica emocionado, aquela coisa, enfim. Uma Exato. cena. E é inclusive com a reaparição desse pai, assim, que eles engatam uma certa história, né, anterior do Truman, que a gente vai entendendo algumas coisas que já vinham aparecendo ali, né? Então a gente vai vendo que foi inclusive intencional a colocação de limites para ele ficar ali, e que a gente vê que corresponde a isso que a gente está falando, né, na vida real. São limitações que são colocadas desde criança, né? Na escola ele já tinha essa intuição, né? Essa intenção de ser um explorador, e a professora fala, não, mas já não tem mais nada para explorar, né? O próprio pai, no momento, fala, né? Você tem que saber seus limites, você tem que saber até onde você pode ir, né? E coisas mais concretas, ele já criança, me parece que ele chega ali perto de onde fica a balsa, onde tem o mar, e aí já coloca um cão bravo, né? Vem a história do afogamento do pai, que também não foi à toa. Uma coisa que eu acho muito interessante, que a outra possibilidade de sair da ilha seria por avião. Todos os anúncios de viagem de avião são sempre trágicas, né? Vai cair, vai ter um raio. Então vai criando, vai condicionando, né? Pegando o termo aqui da psicologia comportamental mesmo, que ele fique restrito àquilo ali. Né? E essa hora a gente tem certeza porque eles inclusive afirmam quanto que isso foi intencional. E é isso que a gente está dizendo, né? São coisas que de fato acontecem na nossa vida, intencionalmente ou não, mas que vão permeando nossas escolhas, vão permeando nossas possibilidades. E aí, se a gente vive muito alheio a isso, não percebe isso, pelo menos em algum determinado momento da vida, a gente acaba vivendo muito em função disso e vai vivendo de uma forma muito inautêntica, muito limitada mesmo. Aí já chegando, né, quase no fim do filme, aquela entrevista que o criador deu, né, para um repórter, é interessante, eu até coloquei a frase aqui, né, que o repórter, né, fala com ele, a gente até te pede desculpa porque a gente sabe que você é zeloso com a sua privacidade, né, assim, o criador quer ter uma vida privada, mas a criatura né, que ele criou não pode ser privada, tem que ser totalmente público, né? Uma coisa assim que questiona muita coisa, né? Assim, o que esse meu Deus quer para mim, né? Será que esse meu Deus quer Isso. para ele também isso? Não é? Eu fiquei pensando muito nisso, né? Na função que o próprio Truman, o próprio show tem na vida desse diretor, porque pelos elementos que a gente vai tendo nas cenas, parece que a vida dele é aquele show, né? Tem algumas cenas que parece que ele acabou de sair do banho, ele já tá no estúdio, ele sai do banho e tá no estúdio.
ele fica adulando o Truman ali na, na Na tela. tela do show. Então, a gente vai entendendo que esse diretor também tem as questões dele, aquilo ali também está cumprindo uma função, né? E já antecipando ali o final, quando a coisa se encerra de alguma forma assim, ele fica de uma forma, né? A gente não sabe se ele está ali desesperado pensando, ah, meu Deus, não vou ganhar mais dinheiro, ou se aquilo também foi uma crise existencial para ele, né? É um pouco a Uhum. função do refletor que cai lá pro Truman, parece que o show lá cai pro diretor no final também, né? Uhum. Então eu também fiquei refletindo, né? Como é que deve ser, devia ser a vida desse diretor. Sim. Aí ele pergunta, né, esse repórter, né, o porquê que o Truman fica tanto tempo, assim, né? Ele fala, né, aceitamos a realidade do mundo que nos é mostrada. É uma frase, assim, impactante mesmo, para a gente pensar na nossa vida, né, assim. Se a gente está Sim, aceitando a nossa realidade ou se a gente que está construindo a nossa realidade, né? perfeito. Eu acho que ele traz essa fala que é para não deixar dúvida, né? Porque se a gente vinha refletindo, achando que estava entendendo algumas coisas ao longo do filme, ele vem e deixa isso mesmo. Ele usa inclusive isso como explicação, né? Para o Truman ainda estar ali. Mas um pouquinho mais adiante, inclusive, ele vai ter um certo debate com a Silvia, né, nessa mesma entrevista, Uhum. que eu acho interessantíssimo, né, o que eles vão levantando ali. E aí o que ele defende é um pouco isso mesmo, assim, de que se ele realmente quisesse, ele poderia sair dali, ninguém ia segurá-lo, né? E o que é o que a gente percebe, né, o que a gente está dizendo aqui, da existência nossa mesmo. A gente Uhum. se responsabiliza, né, assume os prós e contras das escolhas, percebe os limites, mas de alguma forma tenta transcendê-los dentro das nossas possibilidades, é claro, não tem mesmo quem segure, né? Como você falou, no Truman ali, o pai reapareceu, mas nem isso, né? A mãe pede para ele ficar, para ter a mãe, né? Para ficar, para ter um neto, mas nem isso segura ele também. O próprio diretor depois também fala, mas ninguém te conhece tão bem quanto eu, o seu lugar é aqui, nem isso segura É, ele, tem porque a ele estava próxima muito que fiel ao ele coloca, né? Você nunca projeto teve dele. uma câmera na minha cabeça, né? Eu acho que essa frase foi Exato, a supremacia dele, assim, né? exato. Acho que ela é muito marcante, assim, nessa autoria mesmo que ele assume desse momento, né? Ele passa ali por um momento de tribulação, né? De uma tempestade, que parece que ele quase morre. Tem a hora que ele realmente chega no limite do mundo dele ali, ele parece dar uma desesperada e chora. Mas aí ele vê, né? Vou descer do barco ali. E aí nessa decisão de descer, ele acha uma outra saída. E Uhum. ele, inclusive, sustenta, né? E aí esse diretor, inclusive, soa meio como um deus ali conversando com ele. Não Sim. eu que dou a esperança a milhões de pessoas. É como se eu é que fosse o dono da sua vida. Ele fala, não, você não é tudo isso, você Uhum. pode ter tido, pode ter a contribuição sua na minha vida, mas aqui quem manda sou eu, você nunca, né, teve uma câmera na minha cabeça, então mostra um pouco dessa perspectiva de que tem algo que é só dele, ninguém pode assumir por ele, ninguém pode fazer por ele, e ninguém pode escolher mesmo a partir daquela saída dele ali o que vai ser feito, porque ele parece, né, tá muito imbuído de ser responsável por si. Uhum. E uma cena, eu acho que é meio, assim, até pra gente debater, assim, é uma cena até complexa, porque o próprio criador tenta matar ele mesmo, né? Ele coloca o Isso. nível lá da onda, do vento, em nível máximo, o pessoal, mas tem certeza? Faz, aí o outro não quis fazer, o outro, ele foi lá, ele mesmo, colocou no máximo e é uma coisa pra gente, né, fazer essa reflexão de controle mesmo, a gente às vezes começa a questionar, né? A gente vê assim que muitas das guerras que tem no nosso planeta tem a religião, esse extremismo envolvido, né? Que, você não está seguindo ao pé da letra a Bíblia, né? Você não, como assim, né? Aí algo que vai me prejudicar, eu tenho que seguir, né? Eu nasci para sofrer, então
Assim, é Isso. bem. Isso é filosofia pura, né? Essa parte do filme, né? É uma É, crítica a muita e eu acho, coisa. sim, eu acho que tem a ver com isso que a gente falou, né, da função que isso cumpria para o próprio diretor, que pode, se a gente fosse pensar ele como uma pessoa real, pode, né, existe a possibilidade de isso estar começando a incomodar, quando ele percebeu mesmo que a mudança que o Truman estava escolhendo ia implicar mudanças para ele, né, aquilo que a gente estava falando, e às vezes a pessoa que vai é, receber esse reflexo da mudança do outro, às vezes fica resistente, às vezes ela não se sente preparada, ela quer manter aquilo da forma como está, independente do preço que ela tenha que pagar por aquilo, né? Uhum. E isso que você está dizendo, por exemplo, das disputas e das guerras, eu acho que entra nessa discussão, né? Que eu falei que eu acho que é muito interessante dele com a Silvia, que tem a ver com isso, de como que às vezes a gente acha que sabe o que é melhor para o outro, o que é melhor para todo mundo, e se alguém diverge disso é porque a pessoa tem algum problema, ou ela precisa ser exterminada, né? O ser humano tem mesmo essa dificuldade de lidar com o diferente, tem umas tendências, inclusive, assustadoras às vezes, né? De escolher fazer dar uma limitação para isso que é diferente, né? Volto a dizer, não é à toa que o existencialismo emerge num contexto de pós-guerra que, né, o que é isso? Que ponto que o ser humano pode chegar em função de um outro? Né? No nazismo, por exemplo, a gente percebe, existiam as pessoas que tinham criado, vamos supor, vamos dizer assim, a teoria, mas várias pessoas funcionaram ali como agentes, às vezes nem estavam entendendo direito o que estava acontecendo, mas estavam muito em função daquilo, né? E as pessoas em função de um ódio ao diferente, um desejo de exterminar o outro, de limitar a diferença do outro. E aí no diálogo deles dois, por exemplo, surgem essas questões, né? Mas o que é normal para o outro, o que é doentio para o outro, o que é ideal para mim é ideal para você, o que você acha que está fazendo de bom para o outro é realmente bom para o outro, né? Então, quando essas teorias, por exemplo, vêm desembocar na psicologia, vem com um pouco desse questionamento, sabe? Essas teorias que vinham se desenvolvendo, inclusive com o ideal de consertar o comportamento, de moldar o comportamento de acordo com o ambiente, de determinar a estrutura para dizer como você deve ou não lidar com aquela pessoa. Quem somos nós para determinar isso? Quem somos nós para determinar o que é normal, o que o outro pode ou não fazer da vida dele, como que o outro pode ser ou não na vida dele, sabe? Então são questões complexas mesmo que eu acho que aparecem e que no filme, por exemplo, fica claro que às vezes, por exemplo, o discurso do diretor é que ele queria o bem do Truman, que ele fez tudo para ele ser feliz, mas a gente viu que na prática isso não estava condizente. Então, às Uhum. vezes isso pode acontecer na vida real. Às vezes Uhum. a pessoa está na melhor das intenções, mas como eu disse, né, na realidade subjetiva dela, o melhor é aquilo, mas para outra realidade, para a consciência de outra pessoa, o melhor é uma coisa completamente diferente. Uhum. Então, Sim. esse finalzinho é bem pontual mesmo, assim, bem Uhum. verdadeiro, eu acho. Sim. Tamires, eu acho que é isso. Né, a gente tem um material muito denso, assim. Eu vou deixar alguns artigos lá na descrição para quem quiser aprofundar, né, mais no tema, aqueles que você me enviou, né? Mas no mais eu queria agradecer mesmo. Eu acho que mais pra frente eu já estou vislumbrando outros filmes pra gente trocar ideia, né, no ano que vem. Mas o Joia. canal fluindo, acho que a gente tem muito material aqui, né? Isso, Obrigadão, bacana, então. Leandro. Eu que agradeço, Você quer foi um papo divulgar muito legal. o seu consultório? Como é que o pessoal te Sim, acha aí? eu atendo particular aqui em Santa Bárbara, em Minas, mas tem a possibilidade também de fazer atendimentos online. Se quiserem me mandar uma mensagem, né? Meu contato profissional é 31 9680 0727, é um número de WhatsApp. Podem me escrever que a gente conversa e tenta Uhum. pensar um atendimento aí. Estou à disposição.
Te Beleza. agradeço, Leandro, pelo espaço, pelo convite, foi um papo muito legal. Tomara que seja interessante para as pessoas. Seria legal também se contassem para a gente, né, o que, que elas pensaram, se viram o filme, o que, que elas foram notando. Esse Uhum, papo é sempre muito construtivo. sim. Obrigada. Até mais, abraço, Tamires. Até mais.